cima na tela. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um projeto ambicioso do Goiás, que pode ser iniciado nessa temporada, pelo menos no papel e por que não na execução nos próximos anos, envolvendo tanto a ampliação do seu CT no Coimbra Bueno e também a mudança de local de treinamento, que basicamente resume esta informação confirmada pelo André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia. Um abraço para o André, para toda a rapaziada. É o seguinte, a intenção do Goiás é transferir o CT Edmo Pinheiro, que é o principal onde o Goiás treina hoje, no Jardim Atlântico, para o CT Coimbra Bueno, localizado no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, uma região que inclusive cresceu pra caramba, né? Se a gente comparar nos últimos 15, 20 anos, já é inclusive um setor considerado nobre em Aparecida, né? Sobre o CT, a intenção do Goiás é fazer algo muito mais moderno, de mais ou menos 3 andares, por exemplo, de estrutura. No CT Edmo Pinheiro ficaria apenas o elenco sub-20, aliás, o CT Edmo Pinheiro ficaria a equipe de base do Goiás, sub-17, sub-15, com ampliação de mais garotos treinando, também na equipe feminina. E no CT Coimbra Bueno, o elenco profissional mais o sub-20. Tá? Essa é a intenção do Goiás nesta publicação também aqui do Moché Goiás. Um abraço para ele, inclusive, dá para resumir bem esta intenção alviverde. O clube pretende transformar o CT Edmo Pinheiro em um centro exclusivo para as categorias de base, em exceção o sub-20, ou seja, o CT que o Goiás utiliza hoje, ali de frente ao Parque Cascavel, aproveitando possíveis recursos estaduais e federais para a formação de atletas. A escolinha, que hoje conta com 2.000 atletas, pode crescer até 10.000, ou seja, 5 vezes maior. E já chega num ponto que é importante sim o Goiás pensar desta maneira. Já o elenco sub-20 e o profissional seriam transferidos para o CT do Coimbra, com estrutura de alto nível, prédio de 3 andares, restaurante, nova academia e novos campos para o Goiás nesta sua região. Sobre essa ideia, eu acho que ela é sim interessante, analisando 2 cenários. O CT Coimbra Bueno é sim bom, mas não tem nem como comparar em relação, por exemplo, ao CT Edmo Pinheiro, que é o principal do Goiás, em termos de academia, de campo, enfim, é um espaço muito mais equipado, muito mais profissional. O Goiás, ele precisa sim pensar em aumentar a sua base para a captura de jogadores. Por que eu digo isso? Nos últimos anos, o Goiás evoluiu sim, né? A gente parou, por exemplo, de ver aquele tanto de atletas saindo de graça do Goiás, aqueles contratos mal feitos, com a chegada, por exemplo, do Eduardo Pinheiro, com um cara que profissionalizou sim esse aspecto. É um Goiás que ainda não consegue, por exemplo, revelar em doses cavalares, como por exemplo nos anos 90 e 2000. Faz parte, o futebol de hoje é diferente. Só que muito disso ficou também atrelado à falta de preparo do Goiás, não em termos de estrutura. Eu acho que a estrutura que o Goiás tem hoje, ela já é sim suficiente, não só para o Goiás, mas se a gente comparar o que infelizmente virou a realidade do Goiás nos últimos anos, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, em exceção do Atlético Paranaense que caiu agora, o Coritiba sempre foi um clube bastante cauteloso também, mas no restante é difícil fazer até uma comparação. Ainda assim, a estrutura do Goiás ela ficou sim deficitária, em termos de novos equipamentos, em termos de manutenções. Era um Goiás que, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, não estava tão ajeitado como hoje. Né? E se a gente compara da época do Ailê Pinheiro, então, nem se fala. Então o Goiás ele teve um período na sua história, ali entre 2018, 2017 a 2022, mais ou menos, com a estrutura um pouco deficitária. E a base, então, nem se fala. Sem um planejamento a longo prazo nenhum. Por isso, acredito que o Goiás também perdeu muitos jogadores. Tanto aqueles que estavam no clube que saíram, quanto também aqueles que não foram capturados, vamos colocar assim. Por quê? Porque o Goiás antes, ele tinha essa referência de ser não o principal clube aqui do estado, isso aqui acho que já está muito batido a gente falar sobre isso, mas também de buscar outros jogadores para revelação nos outros estados, né? Por exemplo, em Minas Gerais, no interior, vários atletas que saíram de lá, por exemplo, o Danilo, né, meio-campista, que era natural, acho que de São Gotardo, se eu não estiver enganado, no interior de Minas, no interior de Pernambuco, né, o Goiás, eu não lembro recentemente do Goiás buscando jogadores em Pernambuco, por exemplo, como foi o caso do Josué, teve um outro também, que me fugiu aqui o nome agora, um outro lateral, o Jadilson também, né, mas o Jadilson não é revelado. Teve um outro jogador que me fugiu a memória. O Goiás que, por exemplo, até busca alguns, no Maranhão, o próprio Cauã era de lá, por exemplo,
mas você não vê isso em massa, o Goiás fazendo várias peneiras, aquela coisa toda, sabe? Com a chegada, por exemplo, de uma ampliação de 2.000 jogadores, que é aquilo que o Goiás pode tentar hoje, para 10.000, essa captação ela é sim muito maior, tá? Muito mais expansiva, tanto no cenário de buscar bons atletas aqui em Goiás, quanto também nas outras regiões, seja no interior do Mato Grosso, de Minas Gerais, que está aqui do lado, né, basicamente, na Bahia, Maranhão, enfim, outras regiões que o Goiás já conseguiu fazer isso muito bem feito e que hoje não tem em larga escala. Claro que o principal objetivo é a revelação de jogadores, ainda com o Goiás, que eu vejo que faz um bom trabalho na base, mas não consegue utilizar esses garotos da maneira adequada. O elenco de cima, enfim, você pode deixar a sua opinião também, esta ideia, enfim, sendo fomentada pelo Paulo